Este é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós vivemos um problema crescente com relação à resistência bacteriana e uma dificuldade na obtenção de novos antibióticos. Por essa razão, existe a necessidade de uma mudança comportamental. E iniciamos então esse assunto hoje, que é modificação comportamental no uso de antibióticos, com a participação do Dr. Otávio Pilcher, que é professor do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas e URGS, e com o Dr. Rodrigo Pires dos Santos, que é coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Clínicas. Rodrigo, como é que é a situação do controle da infecção dentro de um hospital? Obrigado, professor. Na verdade, a inadequação das prescrições de antimicrobianos é uma situação generalizada. Hoje a gente tem dados da literatura que demonstram que 50% das prescrições nos hospitais são inadequadas. Inadequadas em diversas formas, tanto na indicação, na escolha, na dose, na posologia, na via escolhida, na dificuldade de restringir o antibiótico quando se tem uma cultura positiva e você pode restringir para aquele patógeno identificado, e no tempo de uso. Esse dado de inadequação é da literatura, mas nós aqui no Hospital de Clínicas fizemos um levantamento e publicamos o nosso dado em 2010. Então isso não está longe da gente, não é um dado que foi publicado fora, ele já é presente no nosso hospital, uma instituição acadêmica de nível terciário, com avanços tecnológicos. Então a gente identificou lá em 2010 que para 2 antimicrobianos, ciprofloxacina e carbapenems, a gente poderia chegar a um nível de inadequação de até 65% aqui na nossa instituição. Então isso faz parte do nosso dia a dia e as comissões de controle de infecção, nas questões referentes aos antibióticos, elas atuam diariamente para prevenir essa inadequação. É um processo de educação continuada e os médicos respondem favoravelmente à intervenção dessa comissão? É uma relação que a gente tem que formar de confiança com o profissional médico. Não adianta a gente, de um lado, ter uma opinião e o médico de outro, a gente tem que formar essa relação, isso é construído ao longo do tempo. Aqui no hospital a gente tem tido muito sucesso com isso, com a nossa política, que já vem de longa data, de 10, 15 anos aí, então nós já temos uma tradição disso. Essa tradição que existe no hospital, é importante que ela seja transferida para os cuidados ambulatoriais. Dr. Pilcher, como é que o senhor vê essa questão no ambulatório? Nós não temos o mesmo trabalho feito no nosso meio, mas temos vários dados da literatura mostrando que é ainda mais preocupante. E eu fui convidado como otorrino, e a gente está em julho agora, porque as infecções das vias aéreas superiores, elas compreendem provavelmente mais de 50% das indicações de antimicrobianos no dia a dia entre humanos, certo? Indicações acertadas ou erradas? A gente coloca como indicações. Se eu agora te disser qual é o percentual que a gente tem na literatura de acerto, eu te diria que provavelmente 70% de pacientes que vão a um médico, quer seja especialista ou não, com sintomatologia da via aérea superior, em que o final seja uma IT, tal da sinusite, amidalite, otite, 70% desses pacientes, ou até 70%, podem receber um antimicrobiano quando eles tinham um quadro tipicamente viral e que não se beneficia. Eu gostaria muito de ter a possibilidade de que a gente pudesse implementar no meio ambulatorial regras mais rígidas, como o controle de infecção tem tentado colocar aqui. Por mais que a gente tenha que ter uma relação adequada de troca de informações com os colegas, eu me sinto feliz de trabalhar numa instituição onde eu tenho que ter limites. E esses limites são discutidos, mas existem. Aí fora não tem limites. Então isso é um problema ainda mais grave. Aqui a gente lidar com bactérias muitas vezes mais agressivas, a gente está com um paciente hospitalizado, mas o fato é que é muito grave e, como ele falou, não é na literatura. A gente vê isso, infelizmente, como uma realidade do dia a dia. Os pacientes vêm para te ouvir a segunda opinião, já em uso do antimicrobiano, com um quadro típico, onde tem coriza, tosse, rouquidão. Tem que ter paciência. Está faltando paciência para todos, tanto para o paciente e para o médico, que na maioria das vezes também é um paciente. A gente tem que se lembrar disso, não é? Às vezes, essa questão do uso inadequado do antibiótico, o indevido do uso do antibiótico, acaba repercutindo no desenvolvimento de resistência bacteriana. Como é que é esse mecanismo? Por que isso acontece, Rodrigo?
Na verdade, a gente acredita, né, não tem dados, né, muito específicos sobre isso, mas o volume de prescrições no ambulatório é muito maior do que, né, dentro de uma instituição fechada em que a gente tem um controle. Então, muito provavelmente, a gente receba, isso é fato, recebemos pacientes já da comunidade com um grau de resistência bacteriana. Por quê? Antibióticos de uso comunitário, por exemplo, obviamente antibióticos de uso por via oral, quinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, são grandes indutores de resistência e muito utilizados na comunidade, porque eles são fáceis de usar, fáceis de tomar, tem poucos eventos adversos, mas o evento adverso que talvez não se vê no paciente ou não caia como uma responsabilidade, ou o médico não vê isso como tão importante, que é a resistência bacteriana, que talvez ele nem vai ver futuramente, quem vai ver vai ser outro médico ou em uma outra instituição, não é muito levada, não é dada muita importância para a resistência bacteriana. Então o médico prescreve, né, é um antibiótico de baixo custo, né, é fácil de tomar, mas não leva em conta a resistência bacteriana. Então muitos desses pacientes tratados no ambulatório já vêm para o hospital um certo grau de resistência aos antibióticos. Existe uma flora bacteriana do hospital que é absolutamente distinta da flora bacteriana da comunidade. Mas mesmo assim, a emergência da resistência bacteriana na comunidade pode interferir no hospital? Os dois, né? Existe hoje uma intersecção aí, os pacientes saem do hospital albergando bactérias resistentes e retornam para o hospital com essas bactérias, e pacientes da comunidade já vêm no hospital com bactérias resistentes. Hoje a gente viveu aí um período de 70 anos, que foi a era dos antibióticos, em que essas drogas milagrosas, né, que antes os pacientes morriam de infecções banais, né, hoje a gente está vivendo uma era pós-antibiótico, onde a resistência bacteriana está crescendo e a gente hoje não tem drogas para tratar algumas infecções. Para você ter, como você comentou no início, né, a indústria farmacêutica hoje ela tem, para a criação de novas drogas, demora 5 a 10 anos. Uma nova geração de bactérias resistentes leva 20 minutos. Então, é uma relação muito desleal entre bactéria e antibiótico. Então, a solução para isso não está no surgimento de novas drogas, e sim na prevenção. Por isso que a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas hoje recomenda fortemente a atuação das políticas de antimicrobianos no hospital. Existe um problema grave nisso, que a gente não consegue atingir a comunidade. E essa prescrição de antibiótico para infecções respiratórias altas, e na maioria das vezes, principalmente no inverno agora, infecções virais, gera um problema. Existe um estudo americano, se não me engano, da Pensilvânia, em que se viu que para infecções respiratórias agudas em criança, que internaram no hospital, em torno de 131 infecções receberam antibióticos. Dessas, as que foram diagnosticadas como virais, nenhum profissional suspendeu o antibiótico, mesmo naquelas infecções que tinham um raio-x limpo. Então, o médico acaba sempre, de uma forma geral, propenso a utilizar a antibiótico terapia por um vício talvez comportamental de fazer a intervenção. O Pilcher tem trazido muito essa questão de fazer a mudança comportamental. É que eu vejo que é tão evidente, as evidências, a gente falou hoje tanto de uma medicina baseada em evidências, as evidências estão aí. Não existe nenhum protocolo que mande um colega, um profissional de saúde, ao detectar que aquele quadro realmente é viral, não possa suspender um antimicrobiano. A gente, provavelmente baseado nesse grande impacto que o surgimento dos antibióticos tiveram no século passado em relação à mortalidade para alguns tipos de infecção, nós criamos uma geração e que não só com antimicrobiano, que acredita muito que as drogas possam nos salvar de tudo. E a gente vive então um medo constante, é uma sociedade muito assustada, e a gente então tem a tendência a dizer assim, não, vamos nos proteger, vamos já nos prevenir. Isso não é prevenir nada, isso é piorar. O número de efeitos adversos que estão incluídos, fora esse que a gente comentou que não se vê, que é a resistência bacteriana, e que nós não sabemos até agora, por nossa sorte, por que a gente não tem mais quadros com êxito letal do ponto de vista de má evolução, porque provavelmente nós ainda não somos infectados sempre por esses germes resistentes, mas quando eles começarem a infectar, nós vamos começar a ter mais problema. Então, por que eu falo muito do comportamento? Porque nós temos que dividir isso com as famílias e entender que quando a gente toma uma conduta num momento do consultório, essa conduta não se restringe àquele momento. E que nós que temos a caneta e a possibilidade de, como médicos, também sermos de alguma maneira, mesmo que em 2, 3 minutos, sermos professores
no nosso consultório. Nós temos a obrigação de dividir isso com os pacientes e ao dividir isso com os pacientes a gente tem que se sentir um pouco menos carregados com o peso de que nós temos culpa se a coisa não evolui bem. Você tem que usar suas ferramentas para o diagnóstico. Você está com dúvida, acha que é um quadro bacteriano e aquele quadro bacteriano na literatura se mostra bem, use o antibiótico. Agora, o quadro tem todos os sintomas de um quadro viral, o paciente não tem nenhum agravante, o paciente não é imunossuprimido. Tenha mais calma, porque nós temos que mudar, a gente vem com gerações que não é só no antimicrobiano. É o remédio para relação, é o remédio, todo mundo agora tem depressão. A coisa ficou muito banalizada. Nós temos que valorizar mais nossos medicamentos e no campo dos antibióticos, eu acredito realmente que passa por um comportamento, pelas nossas campanhas das nossas instituições, que nós não podemos também ficar sozinhos. O hospital faz campanha, a sua sociedade deve fazer campanha e tu no consultório deves obrigatoriamente dividir isso com teus pacientes. Bom, como nós podemos observar, existe uma necessidade de mudança comportamental que passa por uma atividade genuinamente médica de relação com os seus pacientes e de orientação adequada. Tanto o Dr. Otávio Pilcher como o Dr. Rodrigo dos Santos permanecerão pelo período de uma semana à disposição para responder às suas perguntas, ouvir seus comentários críticos. Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.